Educação ambiental, ecologia humana. 4 palavras que formam 2 expressões. Um campo educacional surgido nos últimos 40 anos e uma abordagem nesse campo. Esse é o tema do episódio de hoje de Ambiente e Educação. A educação, como é sabido, está na vida, está na cultura, está em toda parte. Em momentos de calmaria, a educação é o ensinar e aprender aquele modo de vida particular. Já em momentos de crise, a educação passa a uma encruzilhada entre reproduzir a situação de crise ou de buscar transformações. A educação ambiental surge da percepção de que há uma crise na relação das sociedades com seus ambientes. Crise que demanda transformações a partir de um campo de diálogo. Diálogo entre as diversas ciências naturais e sociais. Diálogo entre diversos saberes acadêmicos e tradicionais. Ecologia é uma palavra que designa tanto uma disciplina científica quanto um movimento político. Ambos profundamente conectados, aliás. Ao ganhar o adjetivo humana, ao se tornar ecologia humana, ela passa a designar uma abordagem para a educação ambiental, que atua na transformação da relação da sociedade com a natureza a partir da vivência dos sujeitos. Isso é o que nos dizem as professoras Laís Mourão e Rosângela Correia em um texto didático que busca responder o que é educação ambiental e ecologia humana. Elas nos dizem que a educação ambiental, com essa visão transformadora, exige um educador de novo tipo, não mais um mero repassador de informações, mas um agente de mudanças. Para ajudar a gente a começar a navegar nesse ambiente, eu convidei uma pessoa especial, pioneira desse campo. É a professora Leila Chalub, educadora e antropóloga, professora aposentada da Faculdade de Educação da UNB. Nesse papo ela traz também um pouco da história da educação ambiental na nossa universidade. Bom, professora Leila Chalub, é um prazer receber a senhora para conversar com a gente. Eu inicio pedindo para a senhora comentar a ideia segundo a qual a educação ambiental seria um campo que teria surgido a partir de uma percepção de crise. O que significa essa ideia de crise em relação à educação ambiental? Bom dia, Eduardo. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade dessa conversa e te dizer que eu faço isso com muita alegria, porque sempre tive muito apreço pelo trabalho que a Faculdade de Educação desenvolve. E estou nessa batalha, né, já há muitos anos. Bom, você fala da crise e da questão da educação ambiental. Eu quero lembrar que nós estamos mais ou menos há 48, 50 anos de um momento que foi decisivo para o estabelecimento das condições de educação ambiental no mundo, né? Até aquele momento, nós tínhamos uma percepção de que havia uma possibilidade inesgotável de uso de águas, de recursos, e nós tínhamos uma vivência muito predatória, né, na verdade, em relação ao meio ambiente. E essa consciência não existia por parte de grandes setores da sociedade, sejam os empresários, sejam os próprios educadores. Nós não tínhamos um amadurecimento dessa questão. Então, cerca de 50 anos, a gente começa a perceber que era preciso aprender a lidar com questões que estavam sendo colocadas muito inicialmente. Hoje em dia é fácil a gente perceber, a gente vê a pandemia, a gente vê as mudanças climáticas se concretizando de uma forma muito concreta na nossa vida, né? Mas há 50 anos isso era um pouco mais dissimulado, não que não existisse, ao contrário, a gente tinha um agravamento muito importante dos problemas, desde todo o processo da Revolução Industrial, mas tínhamos pouca consciência disso. E tínhamos pouca consciência também de que o planeta era alguma coisa finita, né? Que era um só.
essa ideia de que não existe o planeta B, para nós, naquele momento, era absolutamente impensável. Então, quando nós todos os educadores, fomos convidados, né, instados, mais que convidados, a pensar a questão ambiental, nós não sabíamos o que fazer. A educação ambiental seria uma oportunidade de colocar à prova a nossa criatividade no sentido de pensar um outro modelo de educação, uma outra possibilidade educativa que nos permitisse fazer uma inserção mais clara do que eram aqueles anseios que a sociedade mostrava. Primeiro, havia uma discussão muito grande sobre a questão do desenvolvimento, né? Um apelo forte pelo desenvolvimento, e esse desenvolvimento pressupunha muito abuso no uso dos recursos naturais, e, por outro lado, uma desigualdade flagrante em grande parte do mundo, né? com povos e sociedades em condições muito precárias de vida. Então, era uma discussão que começava com base nesse novo olhar que era preciso ter sobre o que era o processo educativo. Então, a educação ambiental, na verdade, ela nasce como uma possibilidade assim, de ordenar o comportamento do outro, né? Então, nesse caso, eu falava que a gente tinha uma postura em relação à educação e queria ignorar todo o avanço que nós tínhamos, toda a discussão acadêmica que nós tínhamos sobre o que era o ideal do processo educativo, como que nós entendíamos a educação. Então, um grande trabalho da educação ambiental nesse momento foi aproximar toda a discussão pedagógica, baseada principalmente em pedagogos como Paulo Freire, Freinet, Celestin Freinet e outros assim, que eram inovadores no sentido da relação pedagógica, com a ideia de que a gente tinha que usar esse recurso pedagógico para sugerir um outro modo de inserção na vida e na sociedade como um todo, né? Então, era esse grande desafio. Nesse momento, a gente teve uma experiência muito importante aqui em Brasília. Não sei se você acompanhou isso, claro que não pela sua idade, mas foi nessa época, em 77, que teve a Conferência de Tbilisi, e na sequência nós tivemos um programa de educação ambiental na Ceilândia. Do nada, a gente começou um trabalho de fazer acontecer uma mudança pedagógica na Ceilândia. Foi uma experiência muito linda. Existem algumas dissertações e teses que foram desenvolvidas com essa temática, sobre essa experiência da Ceilândia. E durou muito pouco, durou o tempo que a política permitiu que a gente tivesse essa ousadia de pensar a educação em outros termos. Mas ela foi definitiva no sentido de instalar uma preocupação, né? De instalar um outro jeito de pensar e de instalar uma questão pedagógica voltada para a questão ambiental, muito próxima dentro dos domínios onde os educadores viviam, né? Uhum. Nós tínhamos ali, agora, não mais apenas os ambientalistas falando que tinha que fazer assim o assado, mas os educadores também à frente dessa possibilidade. Então, foram feitos alguns princípios, algumas ideias-chave, e a partir daí, com o espírito inovador de vários educadores, brasileiros muitos, que se envolveram nisso, a gente foi criando uma massa crítica sobre o que era o fazer da educação ambiental. Então, a crise que se estabelece nesse momento, voltando à sua pergunta, é uma crise que nos permite sair daquele lugar, né? É, na verdade, uma crise com esse conceito de que é uma encruzilhada, né? Você tem, na verdade, todas as possibilidades colocadas. O problema existe, a situação é dramática, nós temos muitas dificuldades a vencer e temos muitas oportunidades para poder sair desse lugar também. Então, a regimentar as pessoas em torno das questões, chamar fóruns, provocar a discussão, buscar a responsabilização de cada um pelos seus atos, tudo isso foi feito
dentro dessa perspectiva crescente, né, de um amadurecimento e de um processo pedagógico mesmo, de irmos aprendendo como fazer essa questão acontecer, como essa discussão, esse envolvimento acontecer dentro dos setores da educação. Então, a educação ambiental, ela se estabelece a partir desse referencial. Nós tínhamos, então, esse processo de aprendizado junto, né, com a própria questão ambiental. Biodiversidade, por exemplo, era uma coisa que a gente não sabia o que era. A gente ouvia pela primeira vez e tinha o desejo, né, de conhecer mais a fundo o que significava essa biodiversidade. Conceitos como resiliência, né, quer dizer, como é que vão entender esse processo? Conceitos como energia mesmo. Quer dizer, então, nós todos os educadores tivemos que nos fazer, não só os educadores, mas enfim, a sociedade toda, se voltou a pensar questões muito além dos limites disciplinares de cada sua área de formação, né? Porque aquele conhecimento específico não dava conta do fenômeno com o qual nós iríamos trabalhar naquele momento. Então, isso nos permitiu assim, uma ousadia teórica maior. Claro que a gente cometeu muito ensaio e erro nesse sentido, né? No sentido de buscar esses outros referenciais e tudo, mas a gente teve essa oportunidade de avançar conceitualmente, de avançar sob o ponto de vista da concepção de como chegar a essa complexidade desse problema ambiental e fazer disso um processo educativo que fosse, de fato, convincente e capaz de reconhecer a tolerância pedagógica que a gente tinha, né? Como eu falava em algum momento, a gente tem sai daquele lugar de você querer disciplinar o comportamento do outro para perceber o seu próprio comportamento, né? Então, é um momento bastante interessante de você de criar uma certa empatia em relação às situações que se colocavam. Por exemplo, nós tínhamos uma clareza de que as pessoas não faziam as coisas corretamente no sentido do esperado, porque não soubessem, não é por falta de informação, era por outras razões. A gente não tinha muita clareza de como que se estabelecia aquele comportamento que era considerado inaceitável para certas situações. Então, isso tudo nos fazia ver que era preciso, então, amadurecer essa possibilidade. E isso vai fazendo com que nós tenhamos um acervo de questões, de abordagens e a busca de outros teóricos que vão alimentando esse novo modo de pensar a questão da educação, tendo como base os mesmos referenciais, né, que a gente sempre respeitou, né? Paulo Freire, por exemplo, foi revitalizado nesse momento. Em alguns momentos, a gente teve o próprio grupo de pedagogos, né, por conta de um contexto bastante complicado, a gente teve a negação do Paulo Freire. Aí, coisa que está acontecendo agora novamente, mas naquele momento era fundamental que a gente resgatasse a ideia, né, do processo educativo, tal como Paulo Freire sugeria. A senhora falava sobre o resgate do processo educativo como o Paulo Freire sugeria. Tá certo. Então, por isso a crise, né, ela foi tão propícia, né, para o desenvolvimento disso. Toda vez que eu falo dessa questão, eu estou me referindo a um grupo de educadores que estavam dispersos, né, no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA, no WWF, no ISA, né, na própria universidade, em vários setores da universidade, e havia, então, esse desejo de uma certa reunião, de uma certa aproximação entre essas pessoas que tinham essas afinidades. Alô? Oi? A senhora falava que havia um certo desejo de reunir essas pessoas
que estavam em várias instituições, esses vários educadores. Então, e isso faz com que nós tenhamos, então, uma amplitude muito maior desse campo intelectual dos educadores ambientais, né? Muito mais permeado na nossa sociedade do que permitia a própria pedagogia. Nesse sentido que a gente aproveitou essa crise, né? Eu acho que isso remete também a uma... Não sei se a senhora está de acordo, que isso remete a uma concepção de educação ambiental como ecologia humana, né? A senhora concorda que essa reflexão sobre a crise leva a isso? Leva, com certeza. Eu quero lembrar também o seguinte, por exemplo, o próprio conceito de ecologia, né? Quando ele, na verdade, ele vem fazer uma revolução no próprio domínio da biologia, que era muito restrita à ideia de que você disseca um determinado indivíduo, seja uma planta, seja um animal, para poder compreendê-lo na sua parte. E ali a gente fez uma rede de conhecimentos a partir dessa ideia. Mas, com o conceito de ecologia, né, a gente saiu desse lugar de trazer a vida para dentro do laboratório para ver a vida lá onde a vida estava, né, naquele contexto da própria, onde a vida vicejava. E isso era uma situação que implicava também essa ampliação de compreensão desse fenômeno. Então, só a ideia da própria ecologia no domínio da biologia já foi uma grande revolução no sentido do pensar. Agora, desse conceito de ecologia, nós tivemos, então, a oportunidade de avançar no sentido de perceber ecologia a partir também das nossas próprias relações, né? Do momento em que nós estamos inseridos no mundo, nós também temos uma relação ecológica, né? No sentido de trocas e de interferências e de uma intersubjetividade que se estabelece nesse processo. E o reconhecimento disso também é uma coisa bastante importante. Até chegarmos a um conceito do Félix Guattari, que é da ecosofia, né? que é de fato você fazer uma aproximação maior desse conceito de ecologia e da filosofia, mas indo além disso, no sentido de compreender que nós mesmos, enquanto seres humanos, enquanto seres vivos, somos e estamos relacionados e integrados com a natureza, tanto como qualquer outro. E somos, na verdade, figuras de uma complexidade muito grande. Nada é simples sob o ponto de vista da nossa constituição e do nosso ser. Ao contrário, né? Nós temos todas as contradições, nós temos todas as possibilidades dos atos falhos, da demência, da oportunidade de sermos muito criativos e muito extraordinários em determinados aspectos. E isso tudo era preciso dar uma visão, além do cognitivo, além desse conhecimento que estava mais consagrado, no sentido de que você conhece só com a sua percepção e com o seu cérebro. Ao contrário, você é um ser integrado, você tem sentimentos, você tem uma história, você tem uma série de relações que são interconectadas. Você é um ser único. E qualquer possibilidade de transformação que você queira, essa transformação acontece dentro de si mesmo. Quer dizer, eu só posso alterar o mundo a partir de mim. Eu tenho clareza de que essa mudança de percepção ela foi extraordinária, né? Porque chegar ao momento em que a gente assume que a nossa quebra, né, esse humanismo exacerbado que fazia com que o homem fosse superpoderoso no sentido de tudo está colocado a seu favor e a seu desejo, para se recolocar esse homem dentro dessa ordem natural, no sentido de perceber que a sua vida, o seu equilíbrio,
instabilidade e estabilidade, todas estavam relacionadas às suas condições concretas, naturais de vida. Então, esse momento é muito importante, e dentro da Faculdade de Educação a gente teve um trabalho muito bonito, porque isso foi também crescendo. Isso me remete, é um dos temas que eu gostaria mesmo de te perguntar sobre como foi esse início da área de educação ambiental na nossa Faculdade de Educação da UNB. Então, nós tínhamos na Faculdade de Educação, em 1993, fizemos um movimento bastante importante chamado Tecendo um Novo Olhar. Foi um evento grande, de grandes proporções, que a gente convidou pessoas do Brasil e de fora para participar. E era um momento, então, da gente reunir aquele pessoal de que a gente falava, né? Que as pessoas começaram a se reconhecer dentro desse campo, num evento, por exemplo, como esse. E outros aconteceram, sem dúvida. Esse teve uma importância no sentido de que foi inaugural para a nossa Faculdade de Educação. Nesse momento, a gente teve, né, essa alegria de instalar toda essa discussão acadêmica sobre a questão da educação ambiental e sabendo, né, de que a gente tinha um caminho bastante importante a percorrer e muitas dificuldades a vencer. A nossa passividade foi o seguinte, era aquele momento que a antropologia chegava na Faculdade de Educação. Nosso concurso tinha acontecido há poucos anos antes, em 1987 foi que nós começamos com a antropologia dentro da Faculdade de Educação. E a antropologia permitiu que a gente amadurecesse um conceito de intersubjetividade, né? Éramos duas antropólogas de início nesse processo, então a gente tinha, na verdade, esse domínio, né? essa oportunidade de instalar essa discussão em outros campos, para além do cognitivo. Isso é que era muito interessante. Agora, na verdade, a Faculdade de Educação era muito despreparada para receber a educação ambiental, porque a gente tinha umas limitações assim, muito, muito claras, né? Por exemplo, um período de aula era só aquele período de, no máximo, 1h50 minutos, uma coisa assim, e a gente não dispunha de nenhum elemento que nos permitisse sair do campus, né? A gente tinha sempre aquela situação amarrada a uma grade bastante estruturada que impedia que os alunos saíssem até para respirar, né? Então, a gente tinha uma vidinha muito concisa dentro da sala de aula e buscando como fazer, então, acontecer processos de ecologia humana num espaço que a gente tivesse tantas limitações. Então, era preciso forçar esses espaços e, ao mesmo tempo, fazer acontecer esse amadurecimento, aprender a lidar com as questões que eram colocadas, né? Então, a ecologia humana, ela exigia que nós tivéssemos, que a gente ousasse a se colocar à prova, né? A se questionar propriamente, a quebrar um pouco essa hegemonia de que eu sei e o outro não sabe. Ao contrário, né? Nós tínhamos, na verdade, um desconhecimento e uma incerteza que nos levava, que nos movia, né? Quer dizer, era essa a grande vantagem daquele momento, né? A gente se perceber que, diante de um contexto de incerteza, de uma grande possibilidade teórica. Então, a gente tinha, naquele momento, né, toda essa grande inspiração. Eu me lembro que uma das grandes inovações que aconteceram foram as práticas de Tai Chi, que a professora Laís fazia nos intervalos com os alunos, e isso causou assim, um certo alvoroço na faculdade, né, porque era uma coisa tão diferente do habitual, e, enfim, parecia algo que era absolutamente inapropriado de início, né? Então, a gente teve
situações assim que a gente precisou defender esse campo, né, de uma forma bastante eloquente com os nossos pares, no sentido de que fosse reconhecido esse momento como um momento muito criativo, muito desafiador da educação e que a gente estava disposto a poder a enfrentar. E mais, que a gente contava com pares em todos os lugares, né, onde houvesse a oportunidade de pensar com clareza a questão que a gente vivia, a realidade brasileira e a realidade mundial, ali estavam também pessoas com essa vocação para poder sentar junto e discutir. Então, esse conceito de intersubjetividade que eu falava, ele nos deu essa estrutura básica, né, para poder ir criando esses momentos e experimentando o que poderia ser um processo de ecologia humana. Então, fizemos muitos experimentos, saímos muitas. O primeiro projeto que a gente desenvolveu na Faculdade de Educação chamava-se Educação Ambiental, Lixo como Ponto de Partida. Então, nós começamos a fazer um trabalho de coleta de papéis, porque papel era a coisa mais abundante na universidade. E, tendo o lixo como referência, a gente quis provocar, né, a fazer o primeiro movimento de coleta seletiva dentro do campo. E foi uma coisa muito interessante, porque arregimentou muita gente em torno dessa questão. E a partir daí, nós fomos experimentando e fomos fazendo. E vimos que tem um indígena que nos falava isso na sala de aula e era uma coisa muito eloquente para a gente, né? Que ele falava assim, vocês são muito engraçados. A gente vem aqui para a universidade para estudar com vocês e a gente percebe que vocês ficam aqui, estudam, e depois é que vocês vão lá para fora para poder fazer alguma coisa. Lá na tribo, a gente, ao contrário, a gente vai para a vida e vai fazendo e vai resolvendo e vai aprendendo. E ele falava isso e a gente tinha uma sensação de perceber uma grande sabedoria nisso, né? Quer dizer, como sair desse domínio do cognitivo se a gente estava confinado naquele domínio, né? Se a gente estava com todas essas amarras. Então, a gente foi conquistando alguns espaços, aulas maiores, aulas aos sábados, situações que a Faculdade de Educação teve que ir acostumando, justamente por conta desse desejo nosso, né, de romper com isso. Então, foi assim que nós começamos. A senhora falava agora há pouco sobre essa abertura para construir a prática pedagógica com os outros, né, com outros saberes. Me fez lembrar um pouco que a senhora também trabalhou muito com um tipo específico de pesquisa vinculada à extensão também, né? E isso parece ser uma marca desse campo, não, professora? Foi sim. No meu caso, especificamente, não só no meu caso, mas enfim, para nós era muito importante essa oportunidade de estar em contato com o outro, de construir essa relação de alteridade fora, né, dos iguais, vamos dizer assim. E era muito importante que a gente criasse essa oportunidade. A extensão era o campo que nos permitia fazer esse voo maior, né, de nos aproximarmos de uma problemática e ali debruçarmos sobre uma realidade, tentarmos interferir nessa realidade com todas as nossas fragilidades. Ninguém ia para você se lembra disso, quer dizer, a gente ia com aquilo que a gente dispunha, né? E o que nós dispunhamos era uma grande boa vontade de estarmos em contato com esse outro e tentarmos entender esses problemas. Então, nós tivemos alguns projetos de educação ambiental que foram muito marcantes. O primeiro deles, que eu gostaria de chamar a atenção, ele chamou-se Mulheres das Águas, que foi um trabalho feito em São João da Aliança, que levou 14 anos, né, ao longo desse processo. E que era uma oportunidade de fazer com que os nossos alunos entrassem em contato com uma realidade pedagógica, de escola pública, muito diferente daquela do plano piloto, e também uma realidade de vida, né, de uma
uma comunidade próxima do rural, com muitas dificuldades em termos de recursos e com uma exuberância em termos de natureza, né? Porque é a portal da Chapada dos Veadeiros. Uhum. Então, ali a gente teve assim, ensaios maravilhosos, né? De construção de trabalhos e de imersão naquela realidade, ousando fazer, né, essa prática pedagógica mais contextualizada, mais envolvente, né, com os problemas, e encontrando no próprio meio, né, as respostas, a oportunidade de sair daquele problema. Depois a gente teve uma oportunidade muito interessante também como no Novo Gama, né, com recuperação de uma área degradada do Ribeirão Santa Maria, e também frutificou muito, encontrando parceiros locais, quer dizer, não era nada de extraordinário, mas é essa disposição, esse desejo de estar junto, de estar fazendo, de estar dividindo o que você sabe com o que eu não sei, e aí a gente tinha essa oportunidade desse encontro. E foi um trabalho que talvez eu falo honestamente que foram os melhores anos da minha vida, né? Foram os anos que eu me dediquei ao trabalho da extensão. Eu não sou uma referência acadêmica como nos moldes tradicionais, ao contrário, porque eu me dediquei muito mais a esse espaço. Às vezes eu me cobro um pouco esse outro lado, né, da produção e tudo, mas de fato foi uma escolha consciente que eu fiz, né, no sentido de que aquilo me satisfazia muito mais. Então, formar alunos dentro deste contexto fez uma diferença enorme, porque a gente tinha, na verdade, as pessoas muito mais vocacionadas para esse fazer. E a extensão era esse espaço que a gente queria muito valorizar. Professora, a senhora mencionou que eu devo lembrar justamente porque eu tive a felicidade de, quando estudante de graduação nas Ciências Sociais e participante do grupo PET, lá daquele curso, ter participado desse segundo projeto que a senhora falou, que é o de revitalização do Ribeirão Santa Maria, né? E eu dou testemunha do trabalho interdisciplinar e da riqueza que foi juntar grupos PET de, acho que uma meia dúzia de cursos da UNB, de ciências naturais, de ciências humanas, né? E de como que é interessante esse trabalho de vários tipos de saberes acadêmicos em diálogo com os saberes locais, né? E de como isso foi marcante na minha formação também. Ah, que bom, exato. Porque, na verdade, eu tenho uma alegria muito grande de lembrar disso. Porque eu jamais tinha visto acontecer dentro da universidade a reunião de grupos tão diversificados, assim, em torno de trabalhos, né? Então, ali naquele momento, juntar os meninos dos grupos PET, o PET já era em si uma proposta bastante audaciosa, né, para os domínios da universidade. E ali, essa oportunidade que a gente teve de fazer esse trabalho acontecer, foi realmente, para mim, uma experiência muito exitosa. A gente, de fato, viveu essa oportunidade de fazer a extensão, justamente porque ali, naquele momento, na universidade, estava em discussão uma proposta muito audaciosa também, que era a de 10% em créditos de extensão. Nós tínhamos um movimento muito forte de estudantes também reivindicando isso, pedindo que, né, experimentaram essa forma de fazer o seu processo formativo com a extensão, então quiseram institucionalizar isso e passar a reivindicar 10% dos seus créditos em extensão. Foi interessante porque tudo isso tomou para que a gente tivesse a oportunidade de viver essa experiência, né? Muito bacana. Então, foi por aí que a gente trabalhou. Então, infelizmente, a gente já está com um pouco tempo restante, né?
Mas eu queria dizer que mesmo a gente teria material para uma conversa bem mais longa, né, para fazer jus à riqueza da sua história na Faculdade de Educação e na UNB, mas eu queria deixar meu agradecimento à sua disponibilidade para falar com a gente e deixar aberto para a senhora fazer uma saudação final aos estudantes da FE e quem mais estiver escutando esse episódio. Olha, eu te agradeço muito pela essa oportunidade. Eu estou afastada da universidade já há 4 anos e sinto uma falta enorme dessa convivência, especialmente da Faculdade de Educação, que foi uma casa que me acolheu durante 30 anos. E eu tenho um apreço muito grande para o trabalho que é feito, né, aí nessa casa. Os novos pedagogos são pessoas assim, que me inspiram muito. Né? Eu desejo muito sucesso nesse trabalho e fico muito disponível, Eduardo, para qualquer outra iniciativa sua, sobretudo porque você me desafia a aprender coisas que eu jamais imaginei aprender, né? Então, estou assim, muito, muito feliz de ter participado com você e quero deixar o meu abraço muito sincero e carinhoso a todos vocês que estão abraçando essa causa, né, que dão prosseguimento a esse trabalho maravilhoso. Muito obrigada e bom trabalho para você. Obrigado, professor. Então, até a próxima oportunidade. Bom, esse foi nosso episódio de hoje. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Na semana que vem a gente está de volta para falar de educação socioambiental. Ambiente e Educação é um material didático complementar da disciplina Fundamentos da Educação Ambiental, ofertada na UNB no primeiro semestre de 2020. É uma realização da área de Educação Ambiental e Ecologia Humana da FE-UNB, produzido e editado por mim, Eduardo de Deus. Até o próximo episódio.